Boa noite. O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito interessante, muito competente. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que está nos seguindo, que é nosso seguidor, que se inscreva no nosso canal. Diga se gostou. Se não tiver gostado também, não tem problema. Pode falar, pode dizer, pode dar um dislike. Não tem problema nenhum. O importante é que você se inscreva, porque a partir da próxima semana, nós vamos fazer sorteios periódicos aqui no canal e você só vai poder participar do sorteio se estiver devidamente inscrito. Tá? Então, já temos o primeiro presente, já está comigo, ofertado pela Francisca Brito Modas, quem me veste, e é nossa parceira aqui. Então, não perca, se inscreva para poder ser um felizardo no sorteio. O nosso entrevistado é o Dr. Celso Barros Coelho Neto, atual presidente da OAB. O Dr. Celso tem um vasto currículo, imenso. O nosso tempo aqui não permite que eu falasse de tudo. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da pessoa, do profissional que é o Dr. Celso. Bacharel em Direito pela Universidade do Piauí, advogado militante em Direito Administrativo do Consumidor e Civil, é procurador do Estado do Piauí, onde é membro da Associação dos Procuradores do Estado, membro do Conselho da Secretaria de Fazenda, professor de Direito em várias universidades particulares e também no Distrito Federal, especialista em Direito Público e Privado na Escola Superior de Magistratura, pós-graduado em Direito Administrativo na Universidade de Salamanca, cursa doutorado na Universidade de Buenos Aires. Já exerceu vários cargos dentro da OAB e hoje ocupa o cargo máximo da OAB, presidente da instituição. Boa noite, doutor Celso. Boa noite, Arlete Parandim. É um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é nosso. Doutor Celso, como eu falei aqui na hora da abertura do programa, que as pessoas, a gente presume que os advogados já conhecem bastante esse assunto, mas nós vamos falar da OAB de um modo geral, das particularidades, porque o canal, como eu já falei também, é um canal de conhecimento, de esclarecimento, e muita gente não sabe, né? Sabe que existe a OAB, mas não sabe como é que as coisas acontecem lá dentro. Né? Como é que ele abarca essa classe tão grande, tão importante, que é a classe advocatícia, né? Verdade. Então, eu queria saber do senhor qual a função social da OAB e qual a natureza jurídica dela, porque a gente sabe que ela não é um sindicato, ela não é uma, digamos assim, direito público-privado. Qual seria o papel social dela? É interessante. A OAB ela é uma autarquia especial. Ela não está no quadro da administração pública, nem federal, nem estadual e muito menos municipal. Ela é um órgão público, mas com a finalidade diferenciada, porque ela congrega um profissional, que é o advogado, mas também não fica só nisso. Por isso que ela não é um sindicato. Ela tem uma missão tão grande quanto a de congregar os seus associados. Ou seja, ela tem uma missão constitucional. Por isso é que a Ordem dos Advogados do Brasil ela é citada quase 10 vezes na Constituição Federal. É o único órgão classista que tem citações na Constituição Federal. Então, por exemplo, não existe hoje um concurso público que não tenha participação da OAB. Não existe uma entidade com a representatividade da OAB capaz de ajuizar, por exemplo, ações diretas de inconstitucionalidade. E por conta disso é que a nossa entidade ela é muito grande, tem uma penetração em toda a sociedade, não só pela dimensão do número de advogados que nós temos. Exato. Nós temos mais de 1.100.000 advogados no Brasil, e no Piauí nós estamos chegando a 14.000 o número de advogados inscritos regularmente na nossa entidade. Não apenas pelo número, mas pela importância que a nossa entidade tem para a sociedade. Eu digo sempre que a OAB é a porta-voz da sociedade civil brasileira. Se as outras entidades falharem ou não falarem, certamente a OAB vai ser a voz, vai ser a fala da sociedade. Certo. Então, vamos falar agora de como funciona a OAB, a estrutura administrativa dela. Ah, interessante. Né? As pessoas não conhecem, sabem, né, que existe a OAB. A OAB ela é estruturada, ela tem uma previsão na Constituição Federal, no artigo 133, existe lá que a Ordem dos Advogados do Brasil ela é indispensável à administração da justiça, a advocacia é indispensável à administração da justiça. Com base nisso, ela tem uma lei federal, existe uma lei própria que regulamenta todas as atividades da OAB e dá a sua estrutura técnica, vamos dizer assim. Uhum. A OAB ela tem um presidente nacional e tem um presidente em cada estado e no Distrito Federal. Ou seja, tem um presidente nacional e 27 presidentes. Esses presidentes seccionais se cercam de quê? Se cercam da sua diretoria, são 4 diretores, 5 com presidente, e se cercam dos conselheiros estaduais. Então, nós temos um presidente nacional, os presidentes dos estados com seus diretores e conselheiros. Ao lado disso, existe a chamada Caixa de Assistência dos Advogados, que detém 20% do orçamento das anuidades da OAB. A Caixa de Assistência, assim como o Conselho Seccional e a diretoria, fazem a OAB estadual. Aí você pode perguntar, mas como é que é eleito o presidente nacional da OAB, que foi eleito agora no dia 31?
O colégio dele é diferente, o colégio eleitoral. Apenas 81 pessoas votam no Conselho Federal, no novo presidente da OAB. São 3 conselheiros federais por estado. É como se fosse o Senado. Cada estado, no caso, a OAB Piauí, a OAB Maranhão, a OAB Ceará, cada estado da federação, ele escolhe, ao lado do presidente, dos diretores e dos conselheiros, escolhe 3 conselheiros federais. É uma eleição indireta? Essa eleição nossa é direta. Mas os 3 conselheiros federais que estavam, por exemplo, na minha chapa, os 3 conselheiros federais titulares, eles vão votar no presidente nacional da OAB. Então, aqui a nossa chapa ganhou a eleição. A nossa eleição aqui foi composta por quem? Por mim, com mais 4 diretores, formam 5 diretores, pelos conselheiros seccionais dos estados, que são 32, pelos membros da Caixa de Assistência e por mais 3 conselheiros federais. Esses conselheiros federais, nós temos 3 titulares e 3 suplentes. Eles trabalham em Brasília. Eu ocupei esse cargo na gestão passada. Sim. Eles trabalham em Brasília com as pautas da advocacia nacional. E eles têm a grande responsabilidade de serem os eleitores do presidente nacional da OAB. Então, por isso que são 81. 27 vezes 3, são 81 conselheiros federais que votam no presidente nacional. Essa eleição foi agora, no último dia 31. O presidente da OAB nacional foi eleito, ele veio do estado do Rio de Janeiro, ele era conselheiro federal do Rio de Janeiro, um dos 3 do Rio de Janeiro, sim. Se candidatou, foi chapa única, com mais 4 colegas firmaram a chapa única que concorreu às eleições da OAB. E o resultado foi 80 votos favoráveis e 1 voto em branco. Ou seja, dos 81, 80 conselheiros federais votaram na chapa única e 1 votou em branco. Esse é mais ou menos o cenário da estrutura da OAB. Sim. Além disso, veja só, além dessa estrutura em Brasília, do presidente e de 81 conselheiros federais, existe a estrutura de cada estado e ainda existe a estrutura das subseções. Cada estado... O senhor tem andado muito no interior, dando posse às comissões temáticas, né? Como é que tem sido essa sua andança? No interior, nós temos 13 regionais em Piauí, de Parnaíba a Corrente. Então, nós temos Parnaíba, Piripiri, Barras, Campo Maior, Água Branca, Valença, Oeiras, Floriano, Picos, São Raimundo, Uruçuí, Corrente e... acho que eu falei Valença. São 13 subseções. Bom Jesus. Essas 3 subseções têm a sua diretoria. Essa diretoria tem a sua eleição local. Então, nós temos essa eleição local casada com a eleição estadual. Certo? Então, sim. Lá eles têm autonomia. Teve subseções que teve chapa única. Teve subseções como Parnaíba, que é a nossa maior, sim. Que teve 4 chapas concorrendo lá na eleição local. Eu sei. Então, veja como é complexa a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil. Resumo, é uma disputa realmente que é muito intensa de eleições e que realmente nós temos que discutir com os colegas, viajar de norte a sul do Piauí. Eu costumo dizer que quem quer participar da OAB tem que ter tempo disponível, tem que gostar de conhecer o Estado, conhecer as pessoas, não só advogados, Arlete, mas conhecer pessoas da sociedade. A própria eleição, ela penetra em toda a sociedade, porque as pessoas, elas valorizam, elas querem que a OAB tenha a sua voz, tenha a sua manifeste, se manifeste. Sempre a OAB tem que ter uma posição, ou a favor, ou contra, ou sim, ou não. A OAB tem que ter uma posição. Não às vezes se omite também, né? Não é, às vezes pode acontecer de uma omissão, mas não é para ter essa omissão. A OAB ela tem que ter uma voz, como eu disse, ou sim ou não, ou a favor ou contra, agradando a maioria ou mesmo a minoria. Às vezes a posição que nós julgamos coerente, ela agrada apenas uma minoria, porque ela diz respeito, às vezes, não a um clamor social, mas a uma questão jurídica. Nós somos vigilantes com relação ao cumprimento das leis, notadamente da Constituição. É uma entidade que é sem fins lucrativos. Eu, enquanto presidente, o presidente da OAB Nacional e todos que fazem parte da OAB, que eu falei agora há pouco, que ocupam cargos que foram eleitos, não tem salário. É isso que eu ia perguntar, porque a briga é tão grande por esses cargos, vocês são remunerados? Nós não somos remunerados, nós temos apenas algumas despesas que são puxadas pela OAB, com passagens e hotel e transportes. Mas não temos jeton, não temos diária, não temos nenhum tipo de remuneração ou gratificação. Nenhuma pessoa que trabalha na OAB recebe qualquer tipo de auxílio financeiro. É um trabalho voluntário, é um trabalho que é feito de forma realmente sem nenhum tipo de contrapartida financeira pela OAB. Daí porque sempre eu convoco os colegas advogados e as colegas advogadas para participarem da nossa entidade. Voltando um pouco à estrutura, o senhor falou na CAP. A CAP, eu tive a oportunidade de estagiar. Não sei se o senhor sabe, eu fiz o curso de Direito. Sim, sim. Eu tive a oportunidade de estagiar na OAB.
E o que eu achei muito interessante foi na CAAP, assistência médica, Sim. odontológica, né? Uhum. Lojas conveniadas. Exato. O que as lojas têm que fazer para adquirir esse convênio com a OAB? Nós temos convênios não só aqui no Piauí, que tem a Caixa de Assistência no Piauí, mas as caixas de outros estados que fazem convênios com, por exemplo, você vai, por exemplo, para Brasília, para o Rio de Janeiro, então as caixas de lá também, nós podemos nos usufruir dos convênios que são feitos lá. Então, os lojistas, os comerciantes que queiram conveniar com a Caixa, procurem a OAB, procurem a Caixa de Assistência e nós oferecemos, é claro, sob forma de convênio, um leque de pessoas, né? Nós temos 14 mil advogados no Piauí. E se nós somarmos aos dependentes, as pessoas que são ligadas a nós, advogados, nós temos um público muito grande de pessoas que são potenciais consumidores. E nós estamos com a política de, junto à Caixa de Assistência, de ter mais convênios para os advogados. Em hotéis, em livrarias, em lojas, de modo geral, em restaurantes, em farmácias, enfim. É um aspecto importante da OAB. Outro aspecto importante também da OAB que eu gostaria que o senhor falasse, porque eu estagiei lá nessa área, Sim. da assistência jurídica gratuita. Sim. Né? Como é que funciona lá? É uma comissão importantíssima. A Comissão de Assistência Judiciária é a comissão que presta assessoramento às pessoas. Porque, Arlete, às vezes o cidadão ele é tão humilde que ele não sabe aonde se dirigir. Exato. Ele não sabe o que é defensoria pública, ele não sabe o que é um tribunal, o que é um fórum. E ele vê apenas a OAB como o único caminho que ele tem para ter algumas respostas daquelas dúvidas dele. Então, a assistência judiciária, ela presta esses esclarecimentos, direcionando as pessoas, quer para um juizado, quer para a defensoria, quer para uma delegacia, quer para o PROCON, quer para um escritório, ou quer mesmo, resolve ali mesmo, gratuitamente, aquele problema que, porventura, aquela pessoa esteja passando. Então, é uma comissão que tem uma vital importância na OAB, a de assistência judiciária. Eu já nomeei, os membros dessa comissão já estão trabalhando a todo vapor e atendendo a comunidade. Inclusive, existe um ponto de atendimento em um dos shoppings da cidade, que nós queremos, inclusive, divulgar mais isso. Que bom, a hora é essa, né? Exatamente, vamos divulgar oportunamente. O senhor falou aí que os cargos não eram remunerados, eu queria saber do senhor, qual é a receita da OAB? Ela presta conta do que recebe algum tribunal, Tribunal de Contas, Tribunal da União, o Tribunal de Contas do Estado, como é que é isso? A nossa fonte de receita principal é o pagamento das anuidades. É a nossa grande receita, a nossa fonte principal. Temos outras fontes pequenas, como, por exemplo, o auditório, que pode ser alugado, os cursos que nós fazemos, muitos deles são remunerados, isso gera alguma receita na OAB, os serviços que são feitos lá, de segunda via, de autenticação, esses serviços, existem determinados valores que são cobrados, e a questão da fiscalização junto ao Tribunal de Contas, não é que a OAB esteja querendo esconder o que acontece lá, não é que ela queira dizer não à transparência, não é isso. A fiscalização da OAB, ela deve ser feita, e é para ser feita pelo seu próprio conselho seccional. Aquele conselho que eu falei há pouco, que foi eleito pelos próprios advogados. Não tem recursos públicos nenhum. Não tem recurso público, não tem doações públicas. Com relação a decisões que teve recentemente, tiveram decisões em que estão impondo fiscalizações pelo Tribunal de Contas da União, nós somos contra a fiscalização da OAB por Tribunal de Contas. Por quê? Porque a OAB ela tem que ter a sua independência do Estado. Ela não pode ser fiscalizada pelo Estado. O Tribunal de Contas, quer da União, quer do Estado, ele é do Estado, ou é da União, ou seja, é de um órgão público, Exato. É de uma entidade pública. Como é que eu tenho uma entidade que é independente, que inclusive litiga contra o Estado, contra a União, contra o município? Como é que ela vai ser fiscalizada por um órgão que faz parte desse sistema? Vejam que os tribunais de contas, todos os ministros, são nomeados ou pelo governador ou pelo presidente da República. Então, como é que eu vou agir independente contra um governo federal, um governo estadual, um órgão federal, um órgão estadual, se eu tenho aqueles que foram nomeados pelo presidente ou pelo governador me fiscalizando? Então, a OAB para ter independência, e essa garantia não é só para o gestor da OAB, essa garantia é para os advogados, mas principalmente para a sociedade. Imagine se hoje nós aqui fôssemos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado, aqui no Piauí. Como é que eu poderia ter independência de agir perante qualquer tipo de ação do governo ou do próprio Tribunal de Contas? Não ficaria livre da ingerência, né? Livre da ingerência. Como é que o Tribunal de Contas da União pode fiscalizar as contas da OAB Nacional
Como é que a OAB Nacional vai, por exemplo, impugnar algum ato do próprio Tribunal de Contas? Vamos supor que, por exemplo, o Tribunal de Contas da União pratica um ato ilegal, um ato arbitrário, contra um grupo de funcionários do próprio tribunal. Como é que a OAB vai exercer a sua independência e coibir aquele ato arbitrário praticado por um ministro do TCU? Então, ela não poderia fazer isso, como é que ela iria fiscalizar o seu fiscalizador? Então, por conta disso, é que a OAB ela tem que ser independente. Quem fiscaliza a OAB são seus próprios filiados, os próprios advogados. E essa independência, ela é a garantia que nós temos, não só por nossa lei federal, mas pela Constituição Federal. Doutor Celso, o senhor como presidente, quais são as suas funções específicas? São muitas funções. A gente trabalha bastante, viu, Arlete? Agora mesmo, acabando de chegar da OAB e vindo aqui para o seu programa com toda a admiração que tenho a você e com todo o privilégio que me faz estar aqui no seu programa. Obrigada. A OAB nós temos muitas funções. Basta dizer que nós temos 14 mil colegas que querem participar, que têm seus problemas, que querem que sejam resolvidos os problemas no judiciário. E aí nós temos o judiciário trabalhista, federal, estadual. Trabalhista, nós temos um problema hoje com relação à extinção das varas do trabalho em Corrente e em Uruçuí. Na semana passada, nós estivemos em audiência pública lá em Corrente, tratando da questão da mudança da vara do trabalho em Uruçuí. Só para dar exemplos, na justiça estadual nós temos problemas relacionados a agregações de comarca, a ausência de juízes e a carência de servidores. Na advocacia nós temos problemas de desrespeito às prerrogativas dos advogados. Os advogados, às vezes, nós coibimos isso, algumas vezes os advogados não são respeitados no seu exercício profissional. Nós temos que, enquanto presidente, representante da classe, sermos firmes contra isso, representarmos as autoridades públicas. Ontem mesmo, eu assinei uma representação em favor de um advogado e contra um militar que distratou um advogado. Quando o advogado distrata cliente? Aí tem o Tribunal de Ética. E tem o Tribunal de Ética, que nós também, amanhã mesmo, nós estaremos nomeando todos os membros do novo Tribunal de Ética da OAB. Eu vou fazer bem com um parênteses só para lhe contar. Como é complexa a nossa complexo. Quanto ao Tribunal de Ética, eu queria até conversar com o senhor a respeito disso, porque eu tenho uma experiência pessoal a respeito disso, né? Eu tive uma lide, um processo judicial, há alguns anos atrás, e eu fui tratada pelo meu advogado constituído, conhecido aqui em Teresina, não vou citar nomes aqui, não há necessidade, muito mal. Ele chegou a não dar bola muito para o meu caso, estava aquele descaso, não anda, não vai, não pergunta, não diz. Eu sim, me senti lesada, né? Sim. Então, fiz como manda a lei, subestabeleci a procuração, sim. Ele assinou, constituiu um novo advogado, e, para sorte minha, o processo andou rapidamente e eu ganhei um precatório federal, sim. Certo? E ele, não sei sentindo em que direito, por quê, então, pelo fato de ser ter sido, não era mais nem meu advogado, foi, né? Porque já estava subestabelecida a procuração. Ele me telefonou dizendo que eu era uma safada e que eu estava fazendo safadeza com o processo. Né? Isso com pessoas do meu lado ouvindo o telefone. Eu fui ao Tribunal de Ética. Representou ele? Representei o Tribunal de Ética. Quando eu cheguei lá, eu já estava no fim do meu curso de Direito. Eu mesma fiz a petição inicial. Eu fiz a minha defesa, eu mesma, 15 minutos permitidos lá na tribuna, né? E o que eu senti quando eu cheguei no Tribunal de Ética? O que eu senti foi o seguinte, eu cheguei lá, me colocaram numa sala, sozinha, fiquei lá isolada. Enquanto isso, o advogado que estava sendo representado, no caso, né, o que me ofendeu, ele passeando com seus pares, tomando cafezinho, conversando. Então, o que eu senti, doutor Celso? Eu senti que ali havia um corporativismo muito grande. Foi uma das causas que me fez, inclusive, desistir da profissão. Nossa. Fiquei muito magoada, muito chateada, porque o negócio foi do jeito que eu esperava. A defesa dele foi tão rasa, tão baixa, tá entendendo? Que ele se ateve a simplesmente a falar de um erro de digitação que tinha na minha petição inicial. Quer dizer, aquilo ali não era o mais importante, né? O mais importante era o que eu tinha sido tratado, que tinha sido um desacato, e talvez se enquadrasse até em outra lei, pelo caso de ser mulher, pelo fato de eu ser mulher. Então, eu tive essa impressão desse corporativismo, desse telhado de vidro. Será que isso existe na OAB? Olha, se existe, o senhor vai agora passar uma régua nisso? Esse caso, eu não posso comentar esse caso, porque eu não posso comentar em casos pontuais, mas assim... Eu estou dizendo assim, só fazendo um outro parênteses, porque depois que aconteceu isso, eu comentei com algumas pessoas e outras pessoas disseram, eu também. Eu também. Então, eu vi que ali não foi só o meu caso. Você chegou a recorrer dessa decisão ou não?
Não, Recorreu, não? não, porque aí eu vi que não, Sim, pelo sim. que eu senti lá, eu achei que não deveria, né? Não iria para frente. Isso, e fica difícil assim eu dar uma opinião com relação a um caso que houve, um caso concreto, que eu não tive acesso. Mas assim, não é para ter corporativismo, né? O cuidado que nós estamos tendo de, inclusive amanhã mesmo, aliás, hoje mesmo, eleger os novos membros do Tribunal de Ética, é de que realmente lá existam pessoas que queiram realmente fazer justiça, não só com os advogados, mas com relação às partes. Os casos do Tribunal de Éticas são casos excepcionais, a maioria dos advogados não cometem Eles são punidos? Ocorrem punições? Há punições. A maioria dos advogados não cometem ilícito algum. Há advogados que cometem ilícito, isso acontece em todas as profissões, mas assim, o que pode ter havido talvez tenha sido uma má compreensão do fato que ocorreu com você. E isso pode ocorrer, pode acontecer falha de julgamento. Acontece falha de julgamento na própria justiça, quanto mais em qualquer órgão que tem esse poder de julgamento de um profissional. Mas o que nós estamos colocando essa nova roupagem no Tribunal de Ética, respeitando os que já aconteceram, os membros dos outros mandatos, mas conscientizando os amigos que realmente ali é um ambiente para nós levarmos justiça, não só para os advogados, mas também para as partes que, porventura, representem os advogados. Porque também há muitas situações em que o advogado se vê acuado, se vê representado no Tribunal de Ética, e às vezes, muitas vezes, ele tem toda a razão, e o cliente não compreende que as providências tomadas pelo advogado eram as providências que deveriam ser tomadas. Então, isso também acontece, né? Então, realmente, sinto muito por a situação que você passou, mas não é para ocorrer esse tipo de coisa lá. Lá é um ambiente realmente para se fazer justiça, pugnando pela ética do profissional, do advogado. Todo mundo tá na cara. É ética moral. Exatamente. A bandeira do advogado são duas, que é de um lado a Constituição e do outro a bandeira nacional, né? Exatamente. Não pode fugir a isso. Exatamente. O senhor me falou Nós clamamos por isso. Que a OAB pode intervir em assuntos contra, a favor. Quais são, assim, exemplos, vamos supor, de coisas que a OAB pode falar, pode intervir, pode achar que está errado, pode não estar em âmbito nacional? Olha, a OAB ela tem uma dimensão tão grande, Arlete. Só que no Piauí nós temos 57 comissões. Hoje mesmo eu participei de uma reunião da Comissão de Trânsito da OAB. E conversando com a Comissão de Trânsito, algumas providências que a Comissão de Trânsito aqui já tomou, até mesmo de pedir sinalizações nas avenidas. Aqui mesmo, na esquina aqui do seu estúdio, uma sinalização que foi feita aqui, próximo a Comercial Carvalho, no chão, protegendo uma barreira que foi feita entre a avenida, no meio da avenida, quem solicitou foi a Comissão de Trânsito da OAB. Então, desde uma coisa que é pequena para alguns, mas que afeta os motoristas, já teve caso de batida de carro nesse meio fio que fizeram no meio da avenida, até mesmo uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei que ao juiz da OAB, ela é inconstitucional. Então, o poder que a OAB tem é um poder realmente muito grande de fazer com que as leis sejam respeitadas, que a moralidade pública seja respeitada, mas também que os serviços públicos sejam bem desempenhados, desde uma sinalização de um trânsito a mesmo a questão relacionada a uma lei inconstitucional. Então vejam o que é uma lei inconstitucional. A presunção que nós temos é que todo ato normativo seja constitucional. Se nós temos uma lei que é antecedida por um anteprojeto de lei, por um projeto de lei, por toda a tramitação nas comissões temáticas de um Congresso Nacional, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, é aprovado em todas as fases, aprovado em plenário, e essa lei inconstitucional, quer dizer, contra toda essa presunção, a OAB vem e interpõe uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, realmente, a dimensão que existe nessa entidade fez com que justamente ela ficasse sendo hoje uma entidade respeitada na sociedade, marchando para os seus 90 anos de existência e com um grau de respeitabilidade muito grande, porque a sua dimensão realmente é ilimitada. Agora vamos entrar no assunto do presidente nacional da OAB. Sim. Né? Foi conduzido ao cargo, né, através dos conselheiros, Felipe Santa Cruz, sim, né, do doutor Rio Felipe Santa Cruz, do Rio. Existe uma polêmica muito grande a respeito desse senhor, né? Porque a gente conhece as pessoas pelo passado e seus antepassados, né? Sim. Então existe muita polêmica a respeito de quem ele foi filho, de quem ele é filho, do que o pai já foi, de atitudes dele diante da sociedade. O que me parece é o seguinte, vamos supor que aqui eu sou o Brasil, eu estou aqui caminhando na direita para chegar a uma finalidade, é isso? E ele está vindo ao contrário, na esquerda, né? Podendo haver colisão toda hora que está acontecendo. Né? Ele é contra a Lava Jato,
Se bem que ele já andou se desculpando, mas fez a besteira. Contra a Lava Jato, contra as medidas anticrime do Sérgio Moro, Sim. do ministro, né? Uhum. Então, qual a sua posição em relação a isso? O senhor foi conivente? Não. O senhor votou? Os seus conselheiros votaram nele? Como eu disse, dos 81 conselheiros, 80 conselheiros do Brasil todo votaram, até porque era chapa única, votaram nele. Ele tem um vice-presidente da Bahia, representante da Bahia, e o secretário-geral, representante da Amazonas, o secretário adjunto, representante de Mato Grosso do Sul, e o tesoureiro da nossa OAB Nacional, representante do Paraná. Então, 5 estados formam a atual diretoria da OAB Nacional. Cada um de nós, Arlete, tem o direito, a liberdade de ter correntes políticas. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Eu nunca expressei a minha corrente ideológica política. Eu desafio alguém a dizer que o Celso é da esquerda ou é da direita, votou em A, B ou C. Eu nunca me filiei a partido político e eu não tenho realmente uma identidade partidária a ponto de alguém dizer que eu sou vinculado a partido A, partido B ou partido C. Tenho, como você sabe, parentes que foram políticos, mas nunca isso interferiu, deu alguma coloração às minhas atitudes. O presidente nacional da OAB, ele teve já algumas posições vinculadas à esquerda. E eu creio que isso ainda esteja induzindo que as pessoas, ao assisti-lo, ao ouvi-lo e ao ler o que ele disse, tentem levar tudo o que ele fala para o seu lado ideológico. E ele tem conversei com ele há alguns dias atrás, já agora nessa semana, há 3 dias atrás, pessoalmente, estivemos juntos, e ele realmente demonstrou que é contra a corrupção, é claro, e não é contra a Lava Jato. É contra, claro, as ilicitudes que porventura a Lava Jato traz, desrespeitando, em algumas situações, os direitos das pessoas que estão sendo acusadas. Porque contra toda a Operação Lava Jato, com toda a Operação Lava Jato, existem acusados. Existem pessoas que têm advogados lhes representando. Então, existem advogados, existem pessoas que estão sendo processadas, estão sendo condenadas, inclusive, e isso tem que ser respeitado. Agora, não se pode, sob esse pretexto, passar por cima de direitos e garantias fundamentais. Essa foi a justificativa que ele me deu e deu aos outros presidentes, em conversa feita com ele, de que jamais disse que era contra a Lava Jato, é contra determinados abusos que são feitos sob o pretexto da Lava Jato. Agora nós vamos falar, doutor Celso, a respeito do STF. Né? O STF também está numa polêmica danada diante da sociedade, diante do brasileiro. O que está acontecendo lá? É uma coisa muito estranha que está acontecendo, porque é um tribunal superior, é a nossa corte máxima da justiça, e está havendo assim, uma enxurrada de decisões, como é que a gente chama, monocráticas, uma atrás da outra, uma desfazendo a outra, algumas delas desfazendo até o que foi decidido pelo Pleno. Né? E como eles são indicados pelo Poder Executivo, eu queria saber do senhor por que é que eles divergem tanto, já que a Constituição é uma só. É interessante, né, Arlete? Porque dizem sempre que o Supremo é aquele que erra por último, né? Erra por último. Nós temos várias e tem errado bastante. Nós temos várias situações em que muitas matérias são decididas por maioria, de 6-5. Então vejam como é difícil, às vezes, a gente assimilar que o direito não pode ter um pensamento único, não é? Não pode ter uma posição única. Temos 2 ministros excepcionais e que divergem nos seus posicionamentos. Isso é comum. Agora, o que eu vejo é o seguinte, hoje, muitos brasileiros sabem escalar os 11 ministros do Supremo mais do que escala a seleção brasileira de futebol. Né? Você há de convir comigo que há 15 anos atrás, rarissimamente a gente via algum tipo de entrevista ou sabia o nome de mais do que 1 ou 2 ministros do Supremo. Só que no momento, isso aí está sendo de uma maneira negativa, o que eu quero dizer, tá entendendo? O conhecimento é excelente, é óbvio, todo mundo tem que conhecer, deve conhecer. Só que a gente está conhecendo por um lado negativo. O que eu acho? Na medida em que o Supremo abre muito os seus julgamentos são públicos, isso é uma coisa, mas a partir de que os julgamentos são ao vivo, à medida em que isso é levado muito para a mídia, na medida em que isso é levado para os familiares dos ministros,
as pessoas que os ministros estão ao redor. Isso faz com que os ministros tenham um certo modo de agir junto à mídia, que muitas vezes acontecem situações embaraçosas, porque há a necessidade de se justificar perante a mídia. E isso acaba sendo um lado negativo. Eu vou já responder a sua pergunta com relação aos julgamentos, onde eu quero chegar. Sim. Então, na medida que nós abrimos um julgamento ao vivo, isso já eu acho que já depõe um tanto com relação à reserva, à questão da liturgia do excelso Supremo Tribunal Federal, né? Tem que ter tem que ser algo mais reservado, que não se exponham tantos ministros. Hoje o ministro... Mas tem que ter publicidade, não tem? Publicidade, o julgamento é público, mas a publicidade midiática acaba fazendo com que um ministro, dentro do seu ego, porque todos nós somos seres humanos, eles são seres humanos igual a nós. Então, às vezes um quer aqui e ali dar uma entrevista para ter um conteúdo mais eloquente do que o outro. Mas sabe o que eu noto? Só fazendo um parênteses, para não faltar o raciocínio aqui, que a cobrança não é nem da mídia, a cobrança é da população. Mas por causa da mídia. A população cobra por conta da mídia. Se o ministro falou isso, o outro tem que falar isso. E o que não falou isso, quer falar porque aquele outro falou. Ali são pessoas com origens diferentes. Ali nós temos advogados, temos juízes, temos promotores, temos professores de vários estados. E isso faz com que essa diferença, levada para a mídia, levada para a população, isso acabe às vezes frustrando aqui e ali um ministro e até mesmo explorando um ministro de um modo que destoa um pouco da essência do cargo. Eu creio que o cargo do judiciário deve primar pela, claro, discrição, ética, justeza, mas também pela discrição. Na medida que nós levamos os ministros para a mídia de forma excessiva, isso faz com que se contamine um pouco a pureza do dia a dia do julgamento. E por que eles se permitem isso? Bem, por conta disso, começa do momento em que o julgamento é televisionado. Hoje nós temos, claro, um arsenal de instrumentos midiáticos que estão lá à disposição em Brasília. Nós vivemos uma situação no país... Mas as decisões, doutor Celso, são tomadas no calado da noite. Calado da noite, madrugada. Isso hoje é permitido por conta dos processos eletrônicos que nós temos. Nós temos processo eletrônico que nós podemos posicionar 24 horas do dia e as decisões dos ministros são feitas no computador da sua própria casa. Então, são situações novas que faz com que muitas vezes hajam decisões, uma hora uma decisão de um jeito, outra hora de outro jeito. Antigamente, quando os processos eram físicos, nós não tínhamos essa facilidade. Fechou o tribunal, fechou tudo. Hoje não. Então, mas está atrapalhando o serviço eletrônico? Não. Não, isso é importante o eletrônico, mas muitas vezes essa rapidez de julgamentos, o desembargador do Tribunal Regional Federal deu uma decisão, meia hora depois o ministro caça. Aí depois o outro caça. Essa rapidez, ela ocorre também por conta do processo eletrônico, não é? Então, esse é um fator também que serve, não desculpa, mas serve de justificativa para essa rapidez, às vezes, de dar e caçar uma liminar, tá? Então, com relação ao mérito, se é a favor ou contra, se acertou ou errou, existem os recursos, os meios processuais para isso. Inclusive o próprio CNJ, que serve para isso e corrige muitas distorções com relação a abusos do judiciário. Enquanto o CNJ, você está falando, o CNJ, o presidente do CNJ é o mesmo presidente do Supremo, que é exatamente o que está sendo execrado aí nas redes sociais, em mídia, de todo jeito. É aquela história, não tem como a gente também fiscalizar o Supremo. Porque sempre, isso que eu ia lhe perguntar. Porque sempre vai faltar o fiscalizador do fiscal. Exatamente. Isso que eu ia lhe perguntar. Então, no caso de impeachment, que estão pedindo o impeachment do Gilmar Mendes, por exemplo, né? Nesse caso, devido a coisas. E agora a Receita já refez, já disse que não, mas apareceu tudo, né? Nunca houve, né? Eu acho que nunca houve, né? Na história de ministro. Nós tivemos até pior, nós tivemos ministros caçados pela Revolução. Como foi o caso do próprio piauiense Evandro Luiz e Silva. Exato. Ele não teve nem impeachment, veio uma canetada e ele perdeu o mandato com mais alguns colegas do Supremo. Depois ele voltou para a advocacia e foi grande grande advogado brasileiro. Inclusive homenageado aqui na nossa OAB. Mas no caso do processo de impeachment do ministro é uma coisa muito séria. Porque quem julgaria, no caso, o processo de impeachment do... Seria, olha, um processo muito inédito esse processo. Eu creio que seria julgado pelos próprios ministros em votação, ou até mesmo pelo Senado da República, que foi quem o nomeou. Exato. Quem o referendou. Porque na eleição do ministro, do Supremo, ele é sabatinado pelo Senado, e o Senado aprova ou não. Nunca teve caso do Senado desaprovar. Quando o presidente indica uma pessoa para ser ministro supremo,
essa indicação já é, de certa forma, convencionada com os senadores que irão aprovar, certamente, aquela indicação. Então, todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que nós temos, a começar pelo ministro Marco Aurélio Mello, que foi indicado pelo José Celso de Mello, foi indicado pelo José Sarney, que é o decano, depois o Marco Aurélio de Mello, indicado pelo presidente Fernando Collor de Mello, e todos os demais, até os últimos que foram nomeados pela presidente Dilma, pelo presidente Temer, a maioria, né? Todos eles foram indicados pelo presidente e foram sabatinados pelo Senado e foram aprovados. Então, o Senado teria que participar desse processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito realmente que isso aconteça. É mais um fato que depõe contra a corte, é claro. É melhor que não tivesse um assunto desse em voga. O bom mesmo é que tivesse um concurso, uma prova para poder ser ministro, porque essa coisa de indicação sugere ingerência política, automático, né, o pensamento. Essa questão da fórmula do Supremo Tribunal Federal é uma coisa muito discutível. Inclusive, eu estou fazendo um artigo sobre isso. Qual seria melhor? Ministros com mandatos de 10 anos, de 5 anos, limite de idade, 50 anos. Nós tivemos casos de ministro lá com 41 anos de idade, como é o ministro Dias Toffoli. Ainda tem 24 anos, né? Quase 24 anos. 34 anos. E se aumentar para 80, a PEC da Bengala, surgiu a nova PEC da Bengala para 80. Quem tá gaga? Então, situações, nós temos que discutir isso. Qual é o interesse de se colocar um concurso público para ministro do Supremo Tribunal Federal? Nos Estados Unidos, por exemplo, os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos ficam vitalícios. Eles não se aposentam. Nós temos ministros lá com 90 anos de idade, judicando. Talvez não tenha fazendo besteira também, né? Pois é. Então, assim, vejam que cada situação nós temos que discutir muito isso, e é importante um canal como o seu, porque a sociedade tem que saber perceber como é que é o sistema, como é que funciona o sistema. E começar a pesquisar. Eu tenho certeza que hoje algumas pessoas já vão pesquisar como é que é a composição do Supremo, quem são as pessoas, como é que é essa discussão que existe entre os ministros do Supremo. A finalidade Então, assim, hoje essa pessoa indicada pelo presidente fica até 75 anos de idade. Não tem limite de mandato. Então, já é uma corrente muito forte de que os ministros do Supremo têm um tempo de mandato. 10 anos, 8 anos, 5 anos, né? Para que possa haver uma oxigenação do Supremo. Porque na medida em que nós temos muitos membros passando muito tempo, nós corremos o risco de engessar a interpretação das leis. Quando os membros mudam, as leis tendem a ser interpretadas e serem modernizadas. A hermenêutica jurídica. A hermenêutica seja mais modernizada, mais adequada à realidade da sociedade. Então vejam como é muito complexo. Mas ao tempo em que nós temos mais ministros com mais tempo de mandato, nós damos estabilidade jurídica ao país. Entendi. Então é uma situação muito complicada. Só voltando um pouquinho, que eu esqueci de fazer uma pergunta ao senhor quando eu estava falando da estrutura da OAB, porque aventou-se também a possibilidade de ser eliminado, extinguido o exame de ordem. Isso vai acontecer ou não existe possibilidade nenhuma? Olha, eu creio que seja muito difícil isso acontecer, porque tem que passar pelo Congresso, votado pelos deputados e senadores. É uma lei federal que manda que tenha o exame de ordem. O exame de ordem é uma obrigação do bacharel em direito que queira ser advogado, né? E é uma garantia da sociedade que isso ocorra, e é a forma de que a OAB, para ingressar no seu quadro, ela tenha essa porta de entrada, que é o exame de ordem. É uma peneira, né? Eu presidi o exame de ordem no Piauí por 3 anos, Arlete, e comecei a fazer, junto com outros presidentes de estados do Nordeste, uma regionalização do exame de ordem. E hoje o exame de ordem é unificado nacionalmente. O que acontecia antigamente? Cada estado fazia a sua prova, cada estado marcava a sua data, e nós tínhamos exame de ordem em todo o país em datas diferentes. A pessoa tinha a oportunidade de fazer em vários lugares, vários né? lugares. No mesmo ano. Na época a gente chamava de turismo da OAB. Realmente. Da OAB. Você fazia aqui, fazia em São Luís, em Fortaleza, passava num, não passava no outro, e fazia o turismo da OAB. Hoje isso é impossível, porque as provas são as mesmas e são feitas no mesmo dia. Então eu defendo que o exame de ordem continue, defendo inclusive que seja inserido na Constituição Federal e que o advogado é indispensável à administração da justiça, e inclusive tenha que se sujeitar, para se tornar advogado, ao exame de ordem. É uma garantia da sociedade. Eu acho importantíssimo, particularmente eu acho muito importante, inclusive eu acho que outras profissões também deveriam ter. E outra coisa, Arlete, nós temos 2 a 3 exames por ano. Ou seja, não é uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 10 anos. Então, em 3 anos, nós chegamos a ter 8 a 9 exames de ordem. Então, se houver um preparo, mínimo que seja, se houver um preparo denso que seja,
o bacharel tem condições de ser aprovado. Doutor Celso, eu passaria mais 1h30 aqui conversando com o senhor. Privilégio. Assunto não falta, tá entendendo? Acho que ficou bem esclarecido. Vamos marcar o programa 2. Vamos, com certeza. Né? Só avisar. Qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição, que o senhor precisar. E eu vou puxar uma frase que eu ouvi o senhor falando no seu discurso, quando o senhor diz que a OAB não é de direita e nem é de esquerda. A OAB é o quê? A OAB é independente. Essa eu acho que é a palavra que mais revela o poder, dever da OAB. Não à toa a nossa chapa foi chamada de OAB independente. Né? Quando nós, só fazendo aqui um bastidores de política da OAB, quando nós estamos com o nosso setor de marketing, qual o nome da chapa, você se perguntou o que mais se precisa na entidade? É que ela seja independente. Então, essa é a necessidade primordial da OAB e das pessoas que estão à frente da OAB, é ser independente. Independente não quer dizer irresponsável, ou inconsequente, ou incoerente, ou intransigente. Independente quer dizer que tem o poder do diálogo, mas também o poder do confronto, quando for exigido. Eu acho que o senhor está no lugar certo, na hora certa, é de uma linhagem jurídica muito importante para o Piauí. Obrigado. Seu avô foi presidente da OAB durante 10 anos, doutor Celso Barros, não é isso? Isso. Tem o Celcinho, que é juiz, que é uma pessoa que eu, aqui do coração, gosto obrigado. muito dele. Tem o Zé Nilton, sua mãe, seu pai. Todos advogados. Todos advogados. Você tem filha também, não é? Uma filha advogada já. Filha advogada. Então, está no lugar certo, na hora certa. Muito obrigado. Então, eu sou muito grata pelo senhor e também vou encerrar com uma frase sua, que diz que a gratidão é a dívida que nunca prescreve. Obrigada. Muito obrigado, Arlete. Prazer. Boa noite. Eu gostaria agora de lhe dar esse presentinho aqui em nome do programa e da Gráfica Zenit, nossa parceira, tá bom? E para vocês que são nossos seguidores, eu gostaria de pedir que você dissesse se gostou, se não gostou, não tem problema. Você se inscreva no canal, como eu já avisei no início do programa, a partir da semana que vem nós teremos sorteios ofertados por nossos parceiros, nossos amigos, que só poderão participar do sorteio quem estiver devidamente inscrito no canal. Boa noite e até a próxima semana.